Bola 10. Bola 10. O esporte do jeito que você gosta. Fala galera, está começando mais um podcast do Bola 10. E hoje nós vamos bater um papo super legal com a jornalista Lorena Gomes. Ela que é repórter da Record TV Goiás, já apresentou vários programas esportivos, entende de futebol. Lorena, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada, Thalita, é um prazer estar aqui com você. Antes da gente começar, eu gostaria de trazer um dado que eu acho que é muito importante para o futebol feminino, que durante a transmissão dos Jogos Olímpicos em Tóquio este ano, a audiência da Globo bateu recorde no jogo entre Brasil e Holanda, né? Inclusive, o jogo terminou em empate, 3 para o Brasil e 3 para a Holanda, e o site da UOL divulgou um dado que é um marco para a TV aberta. Cerca de 385 mil pessoas assistir a transmissão do jogo na TV aberta. Diante disso, Lorena, no seu ponto de vista, você acha que o futebol feminino dá audiência e por que eles são raramente transmitidos? Eu acho, Thalita, acho muito interessante. Acho que essa Olimpíada, inclusive, ela trouxe vários números aí em relação ao, não só ao futebol, mas o esporte feminino em si, que são números que merecem destaque, que merecem também com que a gente repense várias situações. Uma delas é que foi uma Olimpíada que teve muita participação feminina, pelo menos por parte do Brasil, né? A participação feminina em vários esportes foi bem grande também, isso é um ponto positivo a se destacar. O outro foi em relação a essa coisa que as pessoas têm com os corpos das mulheres, né? Foram várias ações que as meninas fizeram ali, e eu digo não só do feminino, né? A gente teve várias situações do vôlei, da própria ginástica, do vôlei de praia, que elas precisam usar biquíni, e os homens short, assim, que elas queriam tirar aquela atenção de que a mulher só se olha para os corpos, né? E aí elas fizeram vários protestos que eu espero que na próxima Olimpíada a gente possa ver já uma situação diferente. Inclusive, alguns países até mudaram o jeito de tratar esses esportes femininos graças a essa ação que essas meninas fizeram, né? Então, são duas coisas que eu queria destacar aqui antes da gente começar. Falando sobre a audiência do futebol, eu acho que a mídia tem uma certa parcela de culpa também, por não divulgar tanto o esporte feminino. É como se ele não trouxesse dinheiro, ele não agregasse audiência e não trouxesse dinheiro para poder ser divulgado mais. A gente sabe que o futebol masculino, ele tem um apelo imenso, né? Quando a gente fala em Copa, a gente só pensa no Neymar, em outros nomes, como Ronaldo Fenômeno, Pelé, né? Assim, há muitos anos que a gente vem falando de nomes muito fortes no futebol brasileiro masculino, e tem um apelo muito grande, um apelo comercial também. Então, se as empresas pagam, a imprensa acaba divulgando mais, porque ela recebe dinheiro para aquilo. E no futebol feminino nunca foi assim, porque sempre teve aquele preconceito também, que eu acho que a gente já vem quebrando aos poucos. Inclusive, essa última Olimpíada mostrou isso, com uma audiência um pouco maior. Então, assim, eu acho que vai por parte da imprensa, das vezes ela entender que tem coisas que, se a gente começar a trabalhar de agora, de começar a divulgar mais, para colher lá na frente, talvez uma cota de patrocínio maior, mais patrocinadores, a gente vai colher, mas se a gente não tiver uma abertura maior, de começar a dar mais espaço, esse retorno nunca vai vir. A gente tem que incentivar mais, e não só em época de Olimpíada ou de Copa do Mundo. Tem que ser algo que a gente tem que incentivar entre o intervalo de uma competição e outra. São 2 anos entre uma Copa e uma Olimpíada, 4 anos entre uma Olimpíada e Olimpíada, e Copa. Então, assim, eu acho que tem que ser feita alguma ação durante isso para que os olhos se voltem também para os esportes femininos, para que a gente, quando chega numa Copa, numa Olimpíada, a gente já chegue com mais patrocinadores e isso possa ser divulgado mais e as pessoas tenham mais interesse também. Eu acho que é isso. Inclusive, aqui em Goiânia, nós tivemos o Campeonato Goiano e, assim, o número de times que participaram foram muito baixo. Tivemos apenas 3 times, que foi o Vila Nova, em parceria com o Universo, o Aliança e os Atletas de Jesus. Ou seja, eles treinam o ano todinho, simplesmente para participar de um campeonato, né? E, inclusive, esses jogos que aconteceram, nenhum deles foram transmitidos. É um campeonato goiano aqui do estado. Diferente dos jogos masculinos, o Campeonato Goiano e a Copa Verde são transmitidos na TV aberta, né? Então, assim, o campeonato aconteceu, nós não tivemos nenhuma cobertura relacionada aos times goianos, esses 3 times. Como que você enxerga, Helena? Porque, assim, são times aqui do estado, né? Participam de campeonato também para subir para um brasileiro. Então, assim, como que você enxerga essa falta de cobertura voltada para o estado aqui? E eu acho que é daí que começa, viu, Thalita? Falando aí, a gente estava falando de Olimpíada e de Copa, né, que eu falei que acho que a gente tinha que começar
a fazer um trabalho entre uma competição e outra, é começando com isso mesmo, é incentivando as meninas nas escolas, é incentivando um campeonato como esse, um campeonato goiano, né? A gente tem, por exemplo, foi daí que surgiu uma Marta, né? Uma Marta, ela não surgiu, não apareceu de repente numa Copa, numa seleção brasileira, ela veio de uma comunidade, começou ali até chegar a quem ela é, a mulher que ela é hoje. Então, assim, porque ela começou numa competição, num time local, até chegar ao que é hoje. Então, eu acho que a gente teria que começar. Eu acho muito difícil a gente começar hoje, se a gente falar no cenário atual, acho muito difícil a gente ter uma transmissão de futebol feminino hoje na televisão. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode começar até chegar lá. Por exemplo, divulgação, seja de matéria mesmo, olha, as meninas estão aqui, incentivar elas, mostrar contar a história de cada uma, em quem ela se inspirou. Muitas se inspiram nas próprias mulheres, tem gente que se inspira em homens também, mas tem muitas que se inspiram numa Marta da vida, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente teria que começar mais a incentivar nessas competições locais, seja numa estadual, por exemplo, como o Campeonato Goiano, que tem uma força já no masculino, mas incentivar também no feminino, principalmente fazendo reportagem, quem são essas meninas, o que elas estão fazendo, o que está acontecendo aí para que elas possam mais lá na frente ela ganhar também um cenário muito maior. Então, acho que já começa daí, uma competição local, regional, que seja, um incentivo maior por parte da imprensa também, principalmente, porque acho que a imprensa depende muito da imprensa esse trabalho. Então, acho que quando a imprensa, se ela, tudo bem, ela não vai transmitir por algum motivo, porque talvez não dê ainda o retorno financeiro necessário, e televisão é caro para se fazer, para colocar uma transmissão de futebol, é caro, não é algo barato. Então, assim, mas vamos começar fazendo outras coisas, o que a gente pode fazer? Na área esportiva, a gente tem um programa esportivo ali, vamos fazer uma matéria, vamos falar dessas meninas, nem que seja uma nota, porque às vezes não tem nenhuma nota no jornal. Às vezes a gente fala ali do campeonato e não tem nenhuma nota ali para dizer, hoje as meninas jogaram também, hoje tem o jogo das meninas, olha aí o que elas fizeram. Então, se a gente pelo menos começar com pequenas ações, seja uma nota, vai lá, conversa com uma, vamos ver quem são, tem exemplos inúmeros, tem craques, tem mulheres aí que se destacam já na competição local, e depois lá na frente é que a gente vai saber quem era essa menina, nossa, era aquela menina que jogava naquele timezinho lá em Goiás e tal. Mas eu acho que precisa disso, são sementes, são pequenas ações que a gente tem que fazer todos os dias um pouco ali, e quando eu falo a gente como imprensa mesmo, né? Eu, como mulher, e já fui apresentadora de programa esportivo, eu tinha muito essa preocupação. Eu já fui tanto em Pernambuco, que é o meu estado natal, quanto aqui em Goiás. Em Goiás eu tinha um quadro na TV Anhanguera, que era o quadro esportivo dentro do J1, local aqui em Anápolis, que é para Anápolis e região. E eu cheguei a levar as meninas, até que era do Anhanguera, Futebol Clube daqui, cheguei a falar com elas, eu dava esse espaço, eu gostava de dar por ser mulher também. Então, assim, eu acho que vai de cada uma, mas, assim, não depende só de mim que sou mulher, porque só eu que sou mulher tenho que dar esse espaço. O homem tem que começar a abrir também os olhos e abrir a cabeça para isso também, para falar também sobre elas. A gente está num nível hoje tão, assim, de que as mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço, os homens têm que abrir esse espaço para elas também. Então, não é só porque eu sou mulher e apresentava um programa que eu tinha que dar por obrigação por ser mulher. Eu acho que o homem também tem que começar a abrir e olhar os olhos para isso, sabe? De dizer, nossa, tem competição, vou falar também dessa competição, nem que seja uma nota, nem que seja alguma coisa. Não tenho como a equipe lá, porque a gente sabe que as equipes são enxutas, é difícil às vezes fazer aquela cobertura. Olha, se tem como vir aqui falar comigo, manda um videozinho para mim, fala alguma coisa, chama, convida para as pessoas irem assistir o seu jogo, me fala aí, faz um comentário, alguma coisa, mas a gente precisa de pequenas ações, porque se a gente não divulga, não tem interesse para isso. Então, por isso que eu acho que tem que ser um pequeno trabalho sempre, sabe? Acredito que fazer a cobertura desses jogos, dos treinos, né, dos times, das contratações, eu acredito que ajuda tanto no desempenho do time quanto das atletas, né? Tem um ditado que fala, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, você transmitir notícias como essas, você acha que pode acostumar o público sobre o assunto? Eu acho que sim. Eu acho que é um trabalho, que não é um trabalho do dia para a noite, né? Eu acho que não é, eu vou começar agora e amanhã as pessoas já vão ter esse interesse. Mas aos pouquinhos, se a gente for lá e for mostrar, cada vez isso vai crescendo mais. E eu acho que tem um problema muito grande, sabe, Thalita, que eu sou muito contra, assim, eu sou contra e chateada, inclusive. Eu acho que a mulher, muitas vezes, quando ela aparece no programa esportivo, e principalmente se ele é apresentado por homens, ela aparece sempre com aquela conotação sexual, do corpo bonito, do vídeo, sabe, alguma coisa assim, isso me incomoda muito ainda. Eu acho que em vez de dar aquele espaço daquela mulher que tem um corpão que está fazendo ali no esporte, porque ela tem um corpo bonito e está se destacando ali, por que não falar dos atributos dela, do desempenho dela ali como atleta,
sabe? Eu acho que enquanto a gente só coloca ali a mulher, a participação dela naquele programa, naquele espaço, é voltado para essa sexualização, é só isso que as pessoas vão querer ver. Elas vão sempre... Aí quando você mostra, aí você mostra todo dia aquela sexualização do corpo, quando você mostra uma vez na semana de que a mulher também ela faz uma coisa boa por determinado esporte, o que a pessoa vai querer ver mais? Ela já está acostumada ali com aquela sexualização, ela vai querer ver aquela sexualização o tempo todo. Então, assim, eu acho que tem que se mostrar, por mais que o público, mas não dá muita audiência, mas vamos começar um trabalho de formiguinha, vamos, e mais na frente a gente vai colher frutos com isso. Bom, eu particularmente gosto muito de futebol, quando criança, quando menina ainda, jogava ali no meio dos meninos, mas sempre tinha aquele comentário bobo, que o menino tinha que brincar de casinha, tinha que brincar de boneca, e assim, Lorena, não sei se você já jogou futebol, ou durante as suas coberturas jornalísticas aí no meio do futebol, você já passou por alguma situação de constrangimento de que o futebol é só para homens? Eu vivo e respiro muito futebol, e o interessante é que eu entrei nessa área por acaso. Eu comecei a fazer o jornalismo e, de repente, a vaga que surgiu para mim era no jornalismo esportivo. E eu era a única da casa que não era atleta. Não era atleta, e tinha interesse, não era talvez o que eu queria, não pensava talvez no jornalismo esportivo, mas foi o que apareceu para mim. E aí, eu acho interessante isso, porque eu tive um certo preconceito dentro da minha própria casa, por exemplo. Porque quando eu falei para o meu pai, eu ainda como estagiária, eu falei, nossa, surgiu uma oportunidade para mim num programa de esporte para ser repórter. E aí, meu pai, que já era jogador aposentado, meu irmão jogava ainda, mas o meu irmão já era jogador, meu pai já era jogador aposentado, ele falou, não, esse meio não é para você, não vai ser bom para você, olha, não quero ver você em campo, olha, os homens são muito machistas. Eu não sei se ele tinha o próprio preconceito de ver a filha naquele meio, ou talvez um certo receio de querer me resguardar, de achar que eu ia sofrer, ou que eu ia passar por alguma situação ali desnecessária. E aí eu falei, pai, mas é a oportunidade que surgiu para mim, e eu vou para lá e tal. E aí eu acabei entrando no jornalismo esportivo. E era interessante que muitas vezes eu ia para campo, e meu pai ia também, por acaso, pelo trabalho dele, porque ele é empresário, e ele me via muitas vezes da arquibancada, ele sentado para ver um jogador ou outro, ele me via ali correndo no campo, atrás e tal. E como ele tinha muitos jogadores naquela época que eu estava começando, nos clubes em Pernambuco, então existia um certo respeito dos jogadores, porque sabiam, ela é filha do empresário ali, ele era conhecido no meio, então tinha um certo respeito. Então, eu não tive muito isso por parte dos jogadores, porque era como se eles soubessem ali quem eu era. Eu cheguei a sofrer depois por ocupar cargos grandes em relação ao jornalismo esportivo, porque talvez achassem que, mas ela é mulher e talvez não entende, sabe? E eu ia para reuniões em São Paulo, eu ia para reuniões no Rio de Janeiro com a própria CBF, com homens, eram homens grandes, assim, envolvendo times grandes e emissoras, e eu estava lá no meio como mulher. E às vezes eu sentia um certo olhar diferente. Voltando assim para o lado da cobertura, como a gente já conversou, eu acho que essa cobertura está voltada mesmo para a determinação das chefias ou até da linha editorial dos veículos, né? Sim. E diante disso, você acha que há algo que os jornalistas possam fazer em nível pessoal para melhorar essa qualidade de visibilidade? Eu acho que sim, eu acho que eu durante muitos anos, depois que saí de jornalismo esportivo, ainda usava muito minha rede social para falar muito. Acho que hoje eu até tô mais fraquinha nesse ponto, porque acho que acabei me distanciando muito do jornalismo esportivo e acabei voltando mais para outros pontos. Mas, assim, eu sempre que posso, falava, sabe, uma coisa ou outra, ou abrir um espaço ali para falar sobre o jornalismo esportivo feminino, né, sobre esportes femininos. E aí, eu cheguei a ter, em Recife, era algo maravilhoso lá em Pernambuco, que a gente tinha, que era a gente tinha era como se fosse, não era um podcast, que era um programa de rádio, mas era... Uma vez por mês eram só mulheres, eu só chamava mulheres e a gente ficava na rádio 1 hora só comentando, falando, e era bem aceito também, então eu aproveitava e levava isso muito para as redes sociais, sabe? Tudo bem que ali eu estava como a chefia, talvez, né? Mas aí eu fazia com que as meninas que não faziam parte da chefia também, que a gente pudesse estimular isso nelas também, para que elas pudessem divulgar nas redes sociais delas de alguma forma, assim, eu sempre abri espaço. Agora, para mim é fácil falar isso, Thalita, porque eu sou mulher. Então, eu, enquanto chefiava, para mim era mais fácil estimular isso das mulheres, né? É ruim quando você tem uma chefia que seja homem, lógico que eu estou falando isso, mas eu sei que tem homens que abrem espaço para mulheres, assim, né? Não estou dizendo que é só porque ele é homem ele não vai abrir espaço, tem homens que abrem esse espaço para mulheres. Mas, assim, a maioria ainda não, porque ainda é um assunto muito delicado, ainda existe muito machismo,
relacionada a mulheres no esporte. Eu acho que são coisas que a gente está quebrando ao longo dos anos, mas olha, já tem tempo que a gente vem quebrando e é difícil quebrar isso, assim, porque tem atitudes ainda que elas se repetem e elas fazem com que esse machismo continue. Para a gente encerrar, então, durante algumas coberturas jornalísticas que você já fez, você acha que a imprensa dá tratamento diferenciado às atletas femininas, como o uso de expressões meninas, né, que não são adotadas no profissional masculino? O que você pode me dizer sobre isso? Eu acho que tem, que às vezes não é nem só pelo fato de meninas, às vezes eu acho que as meninas não me incomodam muito, não. Incomodam outras coisas que são maiores do que isso, sabe? Assim, eles têm muita mania de falar da mulher ser bonita, né? Não que a gente não goste de ser bonita ou de ser elogiada e tal, mas eu acho que tem momentos e tem situações, e naquele momento você está mostrando você como profissional. Então, às vezes, eu acho que são comentários que não dizem respeito, que são desnecessários para aquela situação. Porque, por exemplo, um jogo de futebol, o narrador não vai estar lá falando de como ela fez aquilo ali, do cara como ele fez tal lance, de que foi bonito, de que a perna, olha como foi bonita. Alguma situação assim, sabe? E que eu acho que, às vezes, as mulheres têm esse tipo de comentário, sabe? Assim, sempre desmerecendo a mulher, o que é da força dela, porque ela é menina, ela não era para ter essa força que ela tem, ou parece um homem jogando, né? O povo adora falar isso. Olha como parece um cara ali jogando, nossa, tem uma força e tal. Tudo bem, o homem pode ter essa força física um pouco maior, mas eu acho que é um comentário que é desnecessário, porque assim, as meninas estão jogando ali de igual para igual. Então, não tem necessidade. Então, eu acho que tem isso também, que eu acho que tem que ter um cuidado por parte da imprensa, na hora de entrar numa transmissão como essa, de falar de esporte como esse, de você ter o cuidado que você fala, ou se referir à mulher como frágil, né, assim, quando a gente está falando de crianças numa competição, por exemplo, uma ginástica artística, por exemplo, que tem as menininhas que são bem novinhas, e aí você vê, porque você vê que ela é criança, realmente ela é mais frágil ali por ser criança. Mas quando a gente está falando já de um profissional que ela já é mais velha, que ela já está ali, que tem anos de experiência, você não tem para que tratar ela como frágil, ela não é frágil, se ela está ali, ela conquistou muita coisa para ela estar ali, ela tem muita força, frágil é quem não conseguiu chegar ali onde ela está. Então, acho que às vezes são comentários desnecessários que se fazem porque é mulher. Porque é uma menina e tá ali, fragilzinha, e parece que vai quebrar e tal. E não é, ela tem toda uma trajetória para ela chegar até ali numa Olimpíada, por exemplo, ou num time grande, numa seleção, por exemplo, de futebol. Então, eu acho que a imprensa, ela tem que tomar muito cuidado, e hoje cada vez mais, a gente sempre tem que ter cuidado, independentemente de ser jornalismo esportivo ou não, acho que a gente sempre tem que ter cuidado com o que a gente fala. Chegamos ao fim de mais um podcast do Bola 10. Eu gostaria de agradecer mais uma vez Lorena Gomes pela sua participação. Obrigada. E eu tenho certeza que esse conteúdo, que esse podcast foi bastante enriquecedor. Obrigada, Thalita. Eu quem agradeço a oportunidade por a gente falar sobre um tema tão importante. Desejo muito sucesso, que vocês possam ter cada vez mais espaço para falar sobre esse e sobre outros assuntos relevantes. Obrigada mais uma vez. Eu sou Thalita Santos e esse foi mais um podcast do Bola 10. Um beijão e até a próxima. Bola 10. Bola 10. O esporte do jeito que você gosta.